de Jesus. Amém. É um tema bem complexo o que a gente vai falar hoje, mas vamos encarar com toda a espiritualidade necessária. Nós demos um tempo na sequência das nossas exposições na carta aos Efésios. Devido a esse tempo, eu preciso lembrar algumas informações importantes da carta. Eu não vou fazer uma retrospectiva grande, eu não vou falar das múltiplas subdivisões que nós trabalhamos aqui nessa carta, mas pelo menos 2 informações, no máximo 3 informações, elas são importantes para a gente fazer a ligação do que nós vamos falar hoje. A primeira coisa que nós temos aprendido aqui nesse material é que essa carta ela é dividida em 2 grandes assuntos, 2 grandes blocos. O primeiro deles, o apóstolo Paulo vai dedicar 3 capítulos, e essa carta tem 6, então, coincidentemente ou não, foi dividida no meio. Não é? Os primeiros 3 capítulos Paulo usou para falar sobre a igreja. Ele dedicou o tempo dele, a escrita dele a isso. Ele queria falar sobre a natureza da igreja. Ele queria falar sobre os aspectos espirituais, transcendentes sobre a igreja. Onde é que a igreja surgiu? Né? Quando que ela surgiu? Será que a igreja é só botar uma placa na porta de uma igreja? Não, Paulo vai dizer que a igreja surge em lugares celestiais, em tempos que nós não conhecemos, em tempos eternos. Ela vem de Deus, ela vem do coração de Deus para nós. E Paulo também vai falar, quando ele fala de igreja, ele fala que a igreja é a revelação de um dos grandes mistérios que nós temos na palavra de Deus. Mistério é tudo aquilo que ainda não foi totalmente revelado para nós. Coisas que não chegaram ao nosso conhecimento como um todo. Então, para nós ainda é um mistério. Por exemplo, vamos pensar que Jesus voltará pela segunda vez, né? Virá segunda vez. E nós temos certeza disso à luz das Escrituras Sagradas. Nós esperamos esse dia com muita ansiedade, o dia em que o nosso Senhor e Mestre virá. Agora, como que vai ser isso? A despeito da Bíblia dizer que ele vai, né, abrir no Oriente, fechar no Ocidente, aquela coisa, todos aqueles movimentos sobrenaturais que a gente vê em torno da volta de Jesus, para nós ainda é um mistério de como realmente serão essas coisas. Vai ser internet, vai ser rede social, a gente não sabe. A mesma questão nós temos uma esperança enorme sobre a eternidade. Nós vivemos aqui nessa terra e somos instruídos pela palavra de Deus a vivermos aqui e colocarmos os nossos olhos na eternidade. Nós sabemos que um lugar é maravilhoso, nós sabemos que a Bíblia diz que o coração e a mente humana, ela não é capaz de captar a beleza e a grandeza daquilo que nos espera, mas para nós ainda é um mistério. A gente não sabe realmente como que é a vida pós-morte, a vida na eternidade. Como é que vai ser isso? Eu vou ter uma cadeira de balanço de nuvem, eu vou ter uma redezinha formada de nuvem, na minha casa vai ter vários arco-íris. Como é que é isso? Terei uma casa, terei um corpo do jeito que eu estou. Tudo isso ainda é um mistério para nós. A gente tem fragmentos de informações. Assim era a igreja. Deus tinha um mistério no Antigo Testamento. E o Antigo Testamento vem dizendo o tempo todo que haveria um tempo onde Deus uniria nações. E não simplesmente vários povos num só, mas a ideia da unidade, ela precisa ser entendida a partir da visão de mundo do Antigo Testamento. Os judeus, o povo de Deus, ele entendia o mundo dividido em 2 bandas. Eles, o povo de Deus, e as outras gentes, as outras nações. E Deus vai revelando no Antigo Testamento de diversas formas, tanto seja a partir de profecias, quanto de ações, de casos e eventos na Bíblia, de narrativas bíblicas, que um dia esses povos estariam unidos num só. Mas como que Deus faria isso? Deus revela então esse mistério através da igreja. A igreja é o lugar onde tudo converge em Cristo Jesus. Todos os povos, todas as nações, todas as etnias, todas as raças, todas as tribos são convidadas para a família do Cordeiro e a partir dessa família nós sermos um único povo em Cristo Jesus. Paulo narra isso nos 3 primeiros capítulos de Efésios.
Depois, a segunda banda, o segundo bloco da carta, Paulo vai falar agora do seguinte: bom, como é que vivem as pessoas que são chamadas para a família do Cordeiro? Como é que vive um crente? Como é que vive alguém que entregou a vida a Cristo Jesus e essa pessoa, então, agora faz parte desse mistério, desse lugar, dessa sociedade, desse povo chamado Igreja de Jesus Cristo. Então, os 3 últimos capítulos da carta aos Efésios vai dizer exatamente do crente, de como que ele pratica, de como que ele vive no seu dia a dia. Então, essa é a ideia. E aí, Paulo, diante disso, ele traz outra informação importante para nós nessa carta que a gente já viu até aqui, que são as 2 marcas essenciais dessa família de Cristo: a unidade e a santidade. São 2 marcas fundamentais quando o assunto é igreja. Então, existem 2 versículos nessa carta que são versículos fundamentais para o nosso entendimento. O primeiro deles está no capítulo 4, verso de número 1. Esse versículo, esse texto aí, ele é fundamental para você entender a segunda metade da carta. Como prisioneiros no Senhor, Paulo está dizendo: eu rogo a vocês. Rogar aqui, a gente já viu, é realmente um pedido de quem está implorando alguma coisa, para que você entenda alguma coisa. Vocês não devem, ou melhor, desculpa, outra que é, vocês devem viver de maneira digna da vocação que vocês receberam. Sabe o que Paulo está dizendo? Que você que é crente em Cristo Jesus, você que um dia aceitou Jesus como seu Salvador e agora faz parte da família dele, você deve viver de maneira apropriada com essa vocação que você recebeu para ser povo de Deus. Understand? Você deve viver de maneira apropriada, de acordo com o chamado que você recebeu para todo esse mistério revelado nos 3 primeiros capítulos da carta. E a gente viu como que Paulo tratou isso, não carece da gente falar os exemplos que Paulo usou na carta e tudo mais para mostrar isso aqui. O outro versículo é o verso de número 17, do mesmo capítulo 4. Olha só: assim digo a vocês, e insisto. Se no primeiro ele roga, agora ele está insistindo, da mesma ideia. A ideia é a mesma. Eu estou implorando a vocês que vocês não vivam. No primeiro vocês devem viver, agora vocês não devem viver mas como gentios, que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Ou seja, gente, se você foi chamado para ser igreja, você não deve viver mais desse jeito. Você não deve viver como aquelas pessoas que ainda não tiveram essa vida com Cristo, essa experiência. Não foram salvos em Cristo Jesus, não conhecem as Escrituras Sagradas, não se alimentam da palavra de Deus, não se renderam aos pés da cruz. Como que você vai viver dessa forma? Não é por aí, você precisa viver de uma outra maneira, de acordo com a vocação que você recebeu em Cristo Jesus. Entende que esses 2 versículos são fundamentais para que você entenda a segunda parte da carta, não é? É isso que Paulo está tentando ensinar para a igreja de Éfeso. E ele vai ensinar isso de várias formas. Então vamos lá, se a gente pegar tudo isso que eu falei até agora, não é? O mistério da igreja, a vida prática da igreja, as 2 marcas da igreja, se a gente pegar tudo isso agora, botar no liquidificador e bater, vamos fazer um shake, uma vitamina, sei lá, vai sair uma outra informação para a gente. A nossa vida, a nossa experiência religiosa, presta atenção, a nossa experiência religiosa. O que é a experiência religiosa? Essa coisa de eu vir para a igreja, eu me emociono com a palavra de Deus, eu tive um momento, talvez até de conversão em Cristo Jesus, eu tenho os meus momentos a sós com Deus em casa, eu sinto a presença de Deus. Vamos chamar isso tudo de experiências religiosas. Então, o resultado de tudo isso que eu falei até agora é que a nossa experiência religiosa, ela deve desaguar, ela deve resultar, ela deve invadir as nossas práticas de vida concreta. Esse é o resultado da coisa. Você teve um dia um encontro com Cristo? Isso mudou você? Você conhece as Sagradas Escrituras? Você tem essa experiência religiosa? Isso precisa se materializar, precisa se concretizar,
precisa tomar uma forma na sua vida diária, em como você lida com as mais diversas áreas da sua vida. Ou seja, um cristão, ele não pode reduzir a sua fé às experiências. Gente, as pessoas estão vivendo isso. Vão para a igreja, se inflam, cantam, levantam mãos, choram na presença do Senhor, dizem que conhecem o Senhor, mas quando chega em casa, no trabalho, na sociedade, parece que essas cores do Evangelho vão se desbotando da vida da pessoa. E ela não tem nada a ver com aquilo que o cristianismo espera dos crentes em Jesus Cristo. Então a ética cristã, ela é fundamental quando o assunto é ser igreja de Jesus. Ainda bem que você chegou, filha, que a palavra hoje é para ti. Senta aí, por favor. Você está entendendo, irmã? Então veja bem, é fundamental. A ética cristã, ela é fundamental quando o assunto é ser igreja de Jesus Cristo. Apesar de Paulo já vir falando na sua carta de relacionamentos interpessoais como resultantes da conversão a Cristo Jesus, ele vai usar aqui agora para a gente, numa boa parte aí do capítulo 5, né? E uma boa parte do capítulo 6 também, deixa eu ver, do capítulo 6 também, ele vai falar de 3 exemplos que dizem, na verdade, da estrutura social que nós estamos inseridos. E como que o povo de Deus, crente em Cristo Jesus, vive dentro dessa estrutura social. Então ele vai falar dos cônjuges, ele vai falar dos relacionamentos entre pais e filhos, e ele vai falar dos relacionamentos entre senhores e escravos. Ou seja, trazendo para o dia de hoje, o que Paulo vai falar? Ele vai falar de casamento, ele vai falar de família e ele vai falar de trabalho. São 3 áreas que envolvem todo ser humano, não é? Nós somos seres né, do relacionamento entre casal, nós somos seres familiares, tem um nome aqui no relacionamento entre casal, mas não vou usar aqui, tá? Somos seres também familiares, e nós somos sujeitos do trabalho, nós somos sujeitos sociais, nós estamos pela vida. Essas 3 áreas envolvem a vida de todos nós. Nós, crentes, estamos inseridos aí. E o evangelho que nós cremos precisa desaguar aí, precisa aparecer nessas relações, não é? E o crente, ele precisa aprender a lidar com isso nas escrituras sagradas, porque ela é que é o nosso parâmetro, tá certo? Ela é que nos indica como nós devemos ser. Ela que vai nos dizer como é que é ser casal. Quem vai me dizer quem? A palavra de Deus. Como é que é ser família? Quem é que vai me ensinar a ser família? A palavra de Deus. Quem é que vai me ensinar a ser um bom patrão? A palavra de Deus. Quem é que vai me ensinar a ser um bom empregado de uma empresa? A palavra de Deus. Então é aqui que o crente pega as suas instruções, é isso que Paulo está passando para a igreja. É aqui que vocês precisam aprender o que é ser marido, o que é ser pai e mãe, o que é ser um servo e um senhor durante a sua vida, não é? Então ele vai falar dos cônjuges, do relacionamento entre pais e filhos, relacionamento entre senhores e escravos, ou seja, casamento, família e trabalho. Nos três casos, presta atenção nisso, que agora que a coisa começa a apertar, nos 3 casos o tema que corta é a sujeição, ok? Então ele vai falar que esposas devem ser sujeitas aos seus maridos, ele vai falar que os filhos devem ser sujeitos aos seus pais, e ele vai falar que os escravos devem ser sujeitos aos seus senhores. Você pode ver que esposa, filhos e escravos sempre vem primeiro para mostrar sujeição àquele que vem logo a seguir na construção da frase. E a gente precisa entender isso em conexão com a própria carta, para a gente não fazer aqui, usar esse termo da sujeição de uma forma completamente distorcida. Eu vou falar isso um pouquinho mais na frente, tá? Então a gente precisa entender esse tema dentro da carta, dentro do seu contexto imediato. E para isso, a gente vai precisar ler os versos 18 a 21, porque ele vai nos ajudar a entender o que vem depois. Tá certo? Quando o tema é sujeição. Até porque, dentro de uma perspectiva de leitura bíblica, essa leitura ela faz parte
da leitura anterior, do que nós trabalhamos anteriormente. Ela está dentro da mesma sessão. Coloca para nós aí o verso 18 e a gente vai até o verso 21 do capítulo 5. Olha só. Não se embriaguem com vinho. Tá? A gente viu isso na última vez, não foi? Que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. Deixa aí, volta aí. Presta atenção aqui, gente. Eu preciso decidir, dentre duas, uma linha que eu vou seguir agora. Tá certo? Nenhuma das duas é contraditória, e se você ler ou ouvir um pregador famoso, se você quiser confiar mais nele do que em mim, eu não vou ficar chateado com você, porque as linhas não são contraditórias. Mas uma linha diz o seguinte, bom, quando Paulo diz, não se embriaguem com vinho que leve à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, tudo que vem depois é o que me ensina a ser cheio do Espírito, é a condição. Tá certo? Deu para você entender? Então, quando ele falar tudo que ele vai falar depois aí, ele vai colocar aquilo como condição para ser cheio do Espírito. Uma outra linha, que é a que eu estou seguindo, vai dizer o seguinte, não, quando Paulo diz, não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, quer dizer que tudo que vem depois é resultado do enchimento do Espírito. Tá certo? É a linha que nós temos seguido, que nós estamos, mas você pode ler na literatura, talvez algum pastor aí de renome vai seguir a primeira que eu falei, mas isso não é contraditório, tá certo? Então veja bem o que o texto diz. Não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. Verso seguinte, falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando, louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas em nome do nosso Senhor Jesus. Olha o verso 21. Para aí, Emanuel. Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Do enchimento do Espírito derivam 4 atitudes na vida de um crente. A gente já viu isso. Comunhão, está tudo nesse texto que nós acabamos de ler. Comunhão, adoração, gratidão e sujeição. Ok? Comunhão, adoração, gratidão e sujeição. Isso foi tema da mensagem passada. Ou seja, quando ele chega aí no verso 21, ele está dizendo para mim o seguinte, Paulo, o Espírito Santo trabalha na vida do seu povo, do povo de Deus, e faz com que a sujeição se torne uma atitude de todos vocês. Todos devem ser sujeitos uns aos outros. A partir do verso 21, é que ele vai agora falar e seguir no tema da sujeição. Ele vai continuar falando de sujeição. Então, quando ele abrir o verso 22, ele está falando da mesma coisa do verso 21. Só que ele vai usar o tema da sujeição nesses 3 eventos da vida. E ele vai falar de uma forma mais particular. Mas sujeição é para todos. Por quê? Porque essa é a cultura da família de Cristo. Gente, é isso que nós precisamos entender. Quando você lê o Sermão do Monte, quando você lê textos como esse de Efésios, a partir do capítulo 4, você vai vendo que o povo de Deus tem uma cultura que é contra a cultura em relação ao mundo. E é essa dificuldade que, às vezes, a maioria dos crentes tem de lidar com a palavra de Deus e com a vida cristã. Esse dia eu estava conversando com a minha esposa, todos vocês estão acompanhando o avivamento que está acontecendo nos Estados Unidos, não é? Está na mídia, está na televisão. E, coincidentemente, ela me trouxe uma informação que ela chegou, né, por conta do caminho que ela foi traçando. E, coincidentemente, uma semana antes, eu estava começando a ler um livro sobre avivamento. Eu não estava nem ligado nesse negócio de avivamento nos Estados Unidos, mas eu tenho um livro lá que eu queria trazer algumas coisas para nós. E o livro era sobre avivamento. E as informações cruzaram. É muito interessante. Quando a Marina chegou para mim e disse assim, você já percebeu, eu vi esse negócio de avivamento, eu comecei a pesquisar alguns avivamentos históricos, e tem uma coisa que precede, dentre outras, não é só a única, mas tem uma coisa que precede avivamento, e o nome chama-se unidade, comunhão. É quando nós entendemos essas coisas.
quando nós entendemos o que é sujeitar uns aos outros. É muito bonitinho a gente ver na televisão, mas tem um preço que paga antes, que é o preço da unidade da igreja, que é o preço da comunhão verdadeira da igreja. E aí, veja bem, é uma cultura da família de Cristo. A família de Jesus segue padrões diferentes do mundo. Agora sim, tendo um pouco dessa perspectiva, eu tenho condições agora de começar a entrar no verso 22, porque eu sei que ele é uma sequência da obra do Espírito no coração da gente. Então, o tema da sujeição do verso 21 vai continuar nessas três áreas da vida, não é? A sujeição uns para com os outros. Então, Paulo vai dizer no verso 22, mulheres, vocês devem se sujeitar aos seus maridos como ao Senhor. Tá? É um texto extremamente contracultural. E presta atenção, muitos pregadores tentam amenizar a tensão e tentando encontrar explicações mais amenas para o conceito de sujeição. Presta atenção numa coisa, sujeição aí na Bíblia é sujeição mesmo. Não tem outra palavra. Eu não vou me lembrar exatamente, quando eu desmembrei o texto, eu recordei a palavra, mas é uma palavra que Paulo usa, acho que é uptasso, uptesso, alguma coisa assim. E ela não significa outra coisa. Não tem outro caminho, mulheres. Pode olhar para mim tudo de cara feia. O caminho é esse aí. Essa é a cultura do reino. Essa é a cultura da igreja. Essa é a cultura do povo de Deus. É o que está dizendo o texto. Então, muitos pregadores vão tentando amenizar isso. Não, é uma submissão. É uma missão com... Não, é submissão mesmo. Não tem nada errado aqui com a palavra de Deus. Está errado com a gente, viu, irmã Marina? Eita glória! Tá? Então, a palavra usada por Paulo significa exatamente aquilo que está escrito, gente. Não tem para onde correr. Paulo usou essa mesma palavra no verso 21, sujeitai-vos uns aos outros. É a mesma palavra. Não tem como fugir. Não é para eu ser amiguinho, não. É para eu e o outro, nós nos sujeitarmos uns aos outros. Tem gente que não consegue dialogar sobre uma tese. Imagina se submeter. Tem gente que não sabe dividir uma ideia. Imagina se submeter. Mas a palavra é sujeição, tá certo? Essa mesma palavra Paulo usou, presta atenção, no verso 31 de Romanos, no verso 1 de Romanos 13. Coloca para nós, Manuel, olha aí. Todos devem se sujeitar às autoridades governamentais, é a mesma palavra, é sujeição. Tá certo? Então, por exemplo, seu governante lá ganhou, nada de novo no front, tá lá. A Bíblia diz que você tem que se sujeitar ao sujeito em vez de ficar indo para a internet e ridicularizar ele. Pelo contrário, até orar por ele. E nessa divisão política, teve de crente demonizando um lado e o outro, não está no gibi. Está errado. Está totalmente errado. Quem está hoje na crista do governo acha que o outro agora tem que respeitar, mas quando não estava, não respeitava. Está tudo errado, a palavra é sujeição. Sabe quando que você deixa de se sujeitar a uma autoridade? Quando ela está te levando a desonrar o teu Deus. Mas até agora, ninguém pôs uma arma na minha cabeça ou entrou nessa igreja e disse que a gente não pode adorar o Senhor. Ok? Daniel entrou na Babilônia, ele entrou no meio daquela heresia toda, ele respeitou Nabucodonosor até o momento que Nabucodonosor disse, você agora não pode adorar mais o seu Deus. A gente não chegou a isso. O dia que a gente chegar a isso, aí nós vamos para a praça, aí nós vamos chapar o guando, aí nós vamos quebrar o pau, que a gente sabe brigar também. Já viu aquele meme que disse, por que você vai pegar o lobo mau? Porque ele é mau. E nós é mau também. Já viu esse? Nós é mau também, o garotinho. Nós sabe brigar também. Não é? Então, mas até agora isso não aconteceu. O que a Bíblia me ensina é a sujeição. Então, Paulo usou essa palavra aí, usou no verso 21
de Efésios e no verso 22. E vai usar em todos os exemplos que ele vai dar. Então, nós estamos falando de sujeição. O grande problema, irmão, não está no que a palavra de Deus está dizendo. O problema está no fato de que o que homens pecadores fizeram com a palavra de Deus. Desde os dias do Éden, que nós aprendemos a distorcer a palavra de Deus. O que esse homem, em função da sua autoridade, reivindicada na própria palavra de Deus, tem feito ao longo dos anos com as mulheres, é repugnante. E não só ao longo dos anos, mas ainda hoje. Eles colocam a mulher aonde querem definir o papel da mulher, exigem obediência irrestrita à mulher, dizem o que elas devem, quando devem, onde devem falar. E quando você vai ver as razões pelas quais, e muitos reivindicam textos bíblicos, você vai ver que essas pessoas não entenderam o espírito do texto. O que está por trás aqui? Qual é o espírito dessa ordem de Paulo? Por que ele está falando isso? Por que Paulo, quando escreve a Timóteo, ele vai dizer lá para que as mulheres devem ficar em silêncio na igreja, não devem ensinar? Qual que é o espírito disso? Os judeus fizeram isso. Mesmo sendo povo de Deus, escolhido de Deus, trataram a mulher com um desprezo sem tamanho. Os judeus, na época de Jesus, nas suas orações matinais, eles agradeciam basicamente por 3 coisas, todo dia de manhã. Senhor, muito obrigado, porque o Senhor não me fez um gentio. Muito obrigado. Senhor, muito obrigado, porque o Senhor não me fez um escravo, eu não nasci como escravo. Senhor, muito obrigado, porque eu não sou mulher. 3 orações que eles faziam de manhã, 3 agradecimentos. Já pensou um homem, teu marido orando assim na mesa da tua casa? Senhor, muito obrigado, porque eu não sou ela. Muito obrigado, porque eu vim homem, forte. Né? Muito obrigado, porque eu não sou uma mulher. Muito obrigado, Senhor, porque eu não sou essa moça que está limpando a minha casa aí. Muito obrigado. E muito obrigado, Senhor, porque eu não sou essa pessoa dessa outra religião aí. Pô, peraí, não é assim que funciona. Não é? A mulher na lei judaica não era uma pessoa, ela era uma posse, ela era um objeto, um ser quase que sem identidade. E o que é interessante, que durante a história bíblica e dentro da própria história da redenção, Deus, pela sua graça, levanta mulheres de destaque. Olha que coisa, como que mostrando, gente, vocês não estão entendendo a coisa. Olha o que vocês estão fazendo em nome dessa autoridade. Olha o que vocês estão fazendo em nome dessas palavras que vocês estão distorcendo. E Deus vai levantando mulheres muito especiais. Entre os gregos, a situação também não era boa. Não havia companheirismo. O marido grego era o seguinte, ele olhava para a mulher e entendia a sua mulher como aquela que vai cuidar do lar, ela vai criar os seus filhos, é isso. Mas quando ele quer prazer, quando ele quer companheirismo, quando ele quer uma cúmplice, ele vai procurar fora de casa. Imagina uma condição dessa. É por isso que dá aquele movimento lá em 1 Pedro, onde Pedro tem que dizer, mulheres, você quer ganhar seu marido para Cristo? Ganha sem palavras. Né? Porque o movimento já estava acontecendo lá em função desse conhecimento que nós temos da palavra de Deus, né? Que eles vão chegando até eles. Então, no mundo romano, da época de Paulo, as mulheres elas eram tratadas quase que como escravas. Por exemplo, a incapacidade legal de um escravo era atribuída à mulher. A mulher não tinha os direitos. Ela tinha quase que nenhum direito, como um escravo não tinha direito. E aí você imagina agora Paulo escrevendo essa carta para uma cidade grega, sobre um domínio romano, com judeus dentro da cidade. Presta atenção, ele está escrevendo, mulheres sejam sujeitas aos seus maridos, para uma igreja numa cidade grega, uma cidade dominada pelos romanos, e cheia de judeus dentro da igreja, e para engrossar o caldo, para dificultar mais a parada, a cidade tinha como patrona uma deusa mulher. Consegue entender a dimensão da gravidade dessa escrita? A gente está lendo hoje com a cabeça do século XXI e reivindicando coisas que a gente precisa entender o texto.
olha a confusão que Paulo está arrumando quando ele escreve isso, não é? É um contexto de repressão à mulher. Paulo está escrevendo dentro de um contexto de repressão à mulher, mas também um contexto onde começa a surgir movimentos de rebeldia. Nós temos uma deusa, Artemis, a Diana dos Efésios, não é? Então, provavelmente já haviam mulheres que, de certa forma, tentavam reivindicar a autoridade e, às vezes, manifestar comportamentos dentro da igreja que era como se elas estivessem se colocando com uma autoridade acima dos homens. Lembra quando Paulo escreveu a Timóteo dizendo que as mulheres tinham que ficar quietinhas na igreja? Que as mulheres não deviam falar, se elas quisessem saber alguma coisa, elas tinham que conversar com seus maridos em casa? Timóteo era pastor de qual igreja? Essa aqui. Era esse movimento. Timóteo, de certa forma, vai ter contato com esse movimento. E, às vezes, a interpretação distorcida, ou melhor, exagerada dessas coisas, levam homens, e às vezes até igrejas, a colocar a mulher numa situação complicada. Não sei se você já entrou em igreja que a mulher era de um lado e o homem do outro. Tem igreja que ele cessa tanto o direito da mulher falar que ela não pode ser nem intérprete de um pregador. Você está entendendo como que a coisa é grave? Como que o movimento é que a gente precisa entender? Talvez Paulo deu essa ordem a Timóteo, é claro que a gente tem que ir lá dar uma olhadinha no texto com mais profundidade, porque estava havendo uma baguncinha antes. Havia profecias e precisava de intérprete, né? E algumas mulheres estavam se sentindo no direito ali de sobrepor os homens na interpretação das coisas. Espera aí, não é bem assim. Talvez mulheres que já estivessem envolvidas, atraídas pelo espírito de liberdade do cristianismo, já estavam tentando se sobrepor sobre homens na igreja para falar, pô, espera aí, não é assim não. Calma aí. O marido está acima. Você quer saber de alguma coisa? É melhor levar essa mulher para cá. Você sabe como mulher, quando desamba a reclamar, gente, ninguém segura. Põe uma mulher numa posição de liderança numa reunião de assembleia de uma igreja confusa. É verdade ou não é, irmã Maria? Não dá maior confusão? As mulheres gostam também, não é? Então, é um contexto de repressão, mas é também um contexto de possíveis movimentos de rebeldia feminina. E essa distorção da autoridade do homem e da submissão da mulher gerou exageros da parte do homem e movimentos por parte da mulher em função do desejo da emancipação. Ora. É aí que Paulo vai escrever essa questão da sujeição. Ele vai botar a gente dentro da cultura bíblica. Ele vai botar a gente dentro da cultura do reino. Não é? E a primeira coisa que a gente precisa entender aqui é que no texto, quando se fala de autoridade e submissão, nós não estamos falando de que um é melhor do que o outro, não é sobre isso. Até porque isso que é interessante a gente entender, gente, que essas distorções que eu estou falando, do exagero da autoridade do homem, das reivindicações da mulher, essas distorções, elas acontecem há muitos anos e dentro da própria cristandade. E o que nós precisamos entender é que quando nós nos convertemos, nós somos chamados para a família de Cristo. Na família de Cristo, essas correções precisam haver. Nós precisamos entender dentro da realidade bíblica, dentro da realidade espiritual, do que é a família do Cordeiro. E Deus diz que nós devemos nos submeter uns aos outros. Então não é sobre autoridade, é sobre submissão. E uma submissão mútua, onde não se difere a legitimidade, o valor de cada pessoa. Até porque um dos princípios básicos das Escrituras é que todos nós somos iguais perante Deus. Não há distinção de pessoas perante Deus. Um homem e uma mulher, ambos são de igual valia diante de Deus. O que a gente vê nas Sagradas Escrituras é que Deus colocou pessoas em papéis diferentes. Isso está lá. Por que razão Deus fez assim? Compete a Ele. Deus criou o homem e diferenciou ele da mulher em vários aspectos, psicológico, fisiológico, biológico, talvez não espiritualmente. Mas o restante, todos nós somos diferentes. E a história, a antropologia, a sociologia vem mostrando essa diferença há muitos anos na história, em histórias medievais, histórias antigas, essa diferença entre homens e mulheres. A gente começa a compreender que realmente Deus fez as coisas diferentes. Ao homem ele deu a responsabilidade de liderar. A autoridade do homem deriva justamente da autoridade do seu
Criador. Foi Ele que definiu esses papéis. Não fomos nós que definimos isso. Deus definiu esse papel. A autoridade do homem é uma autoridade que deriva do Senhor. Por isso, a mulher deve submeter ao seu marido como a quem? Como ao Senhor. Olha só, por quê? Porque a autoridade vem do Senhor. E da mesma maneira, então, que ela reconhece em Deus que Deus tem autoridade, ela precisa reconhecer que esse Deus que ela se curva diante dele, que ela se submete a ele, esse Deus outorgou autoridade ao seu marido. Por isso que tem que ser como ao Senhor. Ela precisa ter esse reconhecimento. A autoridade não vem dele per si, não é dele. Deus deu isso a ele, definiu esse papel para ele, por razões que nós não sabemos. Poderia ter dado à mulher, mas deu ao homem. Não é? Por outro lado, submeter-se à autoridade do marido como ao Senhor também pode se referir à atitude da mulher. Como é que um crente deve se submeter ao seu Senhor? Deus entra aqui nessa igreja, ou usa alguém, levanta e diz assim, olha, você é obrigado a me servir. Você é obrigado a me obedecer? É assim que funciona? Como é que um crente deve se submeter ao seu Senhor? Com alegria, com prazer, com contentamento. Então, se submeter como ao Senhor também pode dar para a gente essa ideia da atitude da esposa perante o seu marido. Então, é do agrado de Deus que aqueles que o busquem voluntariamente, por amor, reconhecendo o seu cuidado e a sua graça. Irmãos, às vezes algumas mulheres, já falei isso aqui alguma vez, ela vai precisar ensinar o seu marido a ser líder. E a mulher muitas vezes, sabe o que ela faz? Ela pega a liderança. Ela pega. E o homem, às vezes, não estou dizendo que são todos os homens não, tá? Alguns homens se sentem bem em delegar a liderança da vida para a mulher. É mais confortável, não é? E aí a troca de papéis dá um problema terrível. Então a mulher precisa se submeter com alegria, com contentamento, com prazer. E é com essa atitude de submissão a Deus que as mulheres são ordenadas a se submeterem aos seus maridos. Não pelo simples fato ou apenas o fato de ser homem, mas por reconhecer nele a autoridade do próprio Deus. É uma questão de definição de papéis. E por que razão elas devem fazer isso? Está aí o texto, responde, pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Veja bem que ele está invocando coisas da criação, né? Coisas da redenção. Cristo é o cabeça da igreja. O marido é o cabeça da mulher, coisas relacionadas à criação e à redenção. Sabe o que isso mostra para a gente? Viu, mulher, principalmente você, mulher, que às vezes acha que isso é uma questão do Ocidente. Não, isso aqui não tem a ver com cultura, isso aqui não tem a ver com civilização, isso aqui tem a ver com criação. É universal, não é porque você mora no Brasil, em Pouso Alegre, e aqui o contexto é machista, judaico-cristão, não. E se você for em outra civilização, pode ser diferente. Não, isso aqui é cultura do reino. Isso aqui é desde a criação, é para todos os tempos, para todas as eras. Não é uma coisa lá, para aquele tempo, é para o nosso também, e assim será para sempre. Cabeça aqui é a posição de autoridade. Então, na ordem da criação, Deus fez o homem como líder da mulher. E esse é um princípio universal, não tem a ver com civilização, com cultura. Deus estabeleceu desse jeito. E é nessa ordem da criação que o homem encontra a sua satisfação e a mulher encontra a satisfação dela. Quando se inverte os papéis, a busca da realização pessoal se torna a fonte das brigas e dos divórcios que a gente tem. Porque começa a inverter os papéis de um e de outro. Então a mulher vai buscar a sua satisfação, a sua liberdade, né? Tem mulher que gosta de abrir a boca para dizer meu corpo, minhas regras, minha liberdade. Ninguém está dizendo que não é isso, mas não é desse jeito. Você está saindo daquela ordem bíblica, tem que tomar muito cuidado com isso. É claro que o texto diz que você deve submeter o seu marido em tudo, a gente vai entender os limites desse tudo, obviamente, mas é fonte dessa busca de prazer pessoal e liberdade pessoal é que muitos divórcios vão chegando na casa de muitas pessoas que conhecem a palavra de Deus e estão dentro das igrejas.
não é? A fé cristã, a nova família criada por Jesus, que Paulo ensina nos 3 primeiros capítulos, ela corrige em nós essas distorções que o pecado fez com a ordem da criação. Por isso que é tão difícil essa ideia da submissão hoje, porque o pecado tornou isso uma coisa esquisita. Né? Paulo ainda faz uma comparação com a posição de Jesus em relação à igreja, né? Como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, o qual ele é o Salvador. Essa comparação ela é importante para que o próprio homem entenda um pouquinho do seu papel de autoridade. Paulo diz que Cristo é o cabeça da igreja. Observe que ele fala da submissão da mulher, mas ele não fica invocando a autoridade do homem. Porque o homem também deve ser submisso à mulher. É submissão uns aos outros. Então ele coloca uma definição de papéis, a mulher está debaixo de submissão, mas essa autoridade do homem é como Cristo e a igreja. Então, como é que Cristo exerce autoridade sobre nós? Ele entra pisando alto aqui dentro da igreja, ele fica mandando a gente fazer as coisas e dizendo que se a gente não fizer, a gente vai para o inferno. É assim que Jesus trata a gente? Não, não é. Jesus é apresentado para a igreja como aquele que sustenta, como aquele que dá vitalidade à igreja. Essa é a autoridade de Cristo, ele é o cabeça. A autoridade de Jesus é uma autoridade em amor. Ele direciona a igreja para o amor, é uma autoridade diferente. Jesus, ainda que ele tenha em suas mãos e em seu poder toda a autoridade, ele não exerce tirania sobre nós. Ele é o provedor da igreja, ele é o salvador da igreja. Ele não age sobre nós como um controle. A sua autoridade vem acompanhada de provisão. Então a igreja, ela se rende ao seu Senhor, ela se submete ao seu Senhor Jesus Cristo, porque reconhece nele todas essas coisas. Agora você imagine um homem que está para sua mulher como Cristo está para a igreja. Entendeu isso, homem? Imagina um homem que está para sua mulher como Cristo está para a sua igreja. Irmão, presta atenção numa coisa. Qualquer mulher vai querer se submeter a você. Trata a sua mulher como Cristo trata a igreja, com provisão, com amor. A Bíblia diz que Jesus está tentando preparar a sua igreja para entregar ela sem mácula, sem ruga, aperfeiçoada, maravilhosa. Que coisa linda que Jesus faz com a igreja. Faz isso com a sua mulher e você vai ver como ela vai desejar estar nas suas mãos. É diferente. É totalmente diferente. Entendeu a relação de submissão e autoridade? O pecado estragou isso. Então a gente quer exercer a autoridade de uma forma tirânica, esquisita. Aí o homem passa a ser machista e a mulher não quer ficar debaixo disso, passa a ser feminista, rebeldia, vai para cá, vai pra... Mas não é sobre isso, gente. É sobre o entendimento espiritual da coisa. Os homens precisam exercer a sua autoridade como provedores, como conduzindo a sua mulher em amor, ensinando, tendo paciência, trabalhando no coração dela, para que ela se sinta segura, protegida, provida e possa dizer para esse marido, eu sou teu. Isso é uma coisa que mulher reivindica, consciente ou não, é segurança. Em todas as áreas da sua vida. É uma relação espiritual. É um ato de amor mútuo. A mulher se sujeita ao marido em amor e ele a ela por amor. Essa é a relação espiritual. Por isso, Paulo vai ressaltar a posição de Cristo sobre a igreja. E também diz da atitude da igreja para com o seu Salvador. Né? Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam todas sujeitas a seus maridos. A igreja não está sujeita a Cristo forçosamente, é voluntariamente, com alegria, com gratidão, com amor, porque reconhece Cristo, o seu Salvador, o seu provedor. Então a sujeição da mulher deve ser espontânea, voluntária, com alegria, em amor, a um homem que, em amor, também prover as suas necessidades físicas, psicológicas, emocionais e espirituais. E é nesse sentido saudável, a gente já está caminhando para o final, é nesse sentido saudável da palavra que Paulo vai ordenar às mulheres, submetam-se aos seus maridos em tudo.
Ok? Em tudo. Por quê? Ele está escrevendo para uma igreja, obviamente, a igreja de Éfeso, uma igreja que ele explicou a natureza da igreja, e ele agora vai falar, olha, se submeta em tudo, porque ele não acredita que um marido crente vai levar a sua mulher para um precipício espiritual. Então você vai se submeter em tudo, você vai se entregar, você vai confiar nesse cara, que ele está realmente te conduzindo aos pés do Senhor. Agora, se o marido não é crente, aí começa a confusão da coisa. Não é? Porque ele vai começar a impor, talvez, sobre essa mulher princípios, condutas e atitudes que ofendem a santidade de Deus. Aí a coisa já fica um pouquinho complicada. É o mesmo caso da autoridade governamental. Bacana, o governante pode ser a sua crença, ele pode, né, ter a sua visão de mundo, mas ele não pode impor sobre o povo de Deus regras de acordo com a sua visão de mundo. Então, se ele começa a dizer para a igreja, olha, a igreja não pode mais adorar, a igreja não pode mais cultuar, a igreja não é assim, você não pode mais declarar que você segue a Bíblia. Então, tudo que você vai falando vai te podando, até que chegar num ponto que você se torna totalmente reprimido, aí nós vamos começar a pensar, opa, será que é para ir adiante na nossa submissão? Ou será que aqui nós devemos parar, igual Daniel fez lá na Babilônia, não é? Então, a fé cristã deve nos levar para isso. É claro que, quando dizem tudo, a gente precisa considerar que ele está escrevendo para uma igreja, para a família de Cristo. Como é que a gente conclui isso? Presta atenção. Amém, Júlia? Como é que é o nome da sua colega? Júlia também? Maria Eduarda. Deu para entender? Bacana. Irmã Maria, deu para entender? Vai guardar a peixeira? Ok? O pecado distorceu tudo que significa submissão. Mulheres são pecadoras, homens são pecadores. E tanto a mulher para se submeter como o homem para ter autoridade distorceu tudo. Então tem muito homem querendo mandar a mulher e mulher não quer obedecer aos seus maridos. Tá? Um bolo terrível. Mas a questão não é essa. A questão é espiritual. Ok? A sujeição é de um para com o outro. Tem uma relação mútua aí. O homem também precisa ser o provedor bíblico. E a mulher se sujeita a esse provedor bíblico, como Cristo a igreja a Cristo. É uma definição de papéis. Nós precisamos respeitar. Pastor, meu marido é crente, mas não está nessa vibe de Cristo e cabeça da igreja e tudo mais. Irmã, faz o seu papel. A outra parte, ele vai se haver com Deus, que ele não está fazendo dele. Não é nós que vamos, né? Eu faço o meu papel de marido. A minha mulher pode ser a pessoa mais rebelde dessa terra. Não é. Tá certo? Ela é uma esposa bíblica. Minha esposa é uma esposa bíblica. Eu nunca, de 27 anos de casado, nunca abri a Bíblia para reivindicar autoridade. Nunca cheguei para minha mulher e falei para ela, ô Eva, quem manda aqui sou eu. Nunca falei isso para minha mulher em 27 anos. E a minha mulher é uma mulher bíblica, submissa naturalmente, espiritualmente. Bíblica, tem a vida dela, tem a autoridade dela, mas é bíblica, é incrível isso. Eu falo para ela que ela é um achado, não tem outra. Então não é sobre isso. Nós precisamos ter a visão espiritual. Então, mulheres, deixa eu falar uma coisa para você. O casamento deve ser entendido dentro de um plano espiritual. Se vamos bem com Deus, nós vamos bem no casamento. E vice-versa. Precisa estar dentro desse plano. Está bem lá na sua casa, entender os papéis, pode acreditar que com Deus também a relação tá jóia. Não entender os papéis, a relação está ruim com o cônjuge e com Deus. Não se iluda que você é melhor do que o seu marido, você está bonitinha com Deus e ele... Não, a coisa é mútua. Casamento deve ser olhado dentro de um projeto, de um plano espiritual. Como nós tratamos hoje da mulher, a nossa aplicação vai para as mulheres. Né? Quando a gente for falar dos homens, a gente trata dos homens. Mulheres às vezes exigem muito. Não é? Mas pare por um instante, medite sobre as suas atitudes no casamento. Você tem sido uma mulher bíblica? Pensa um pouco nisso. Não precisa responder isso aqui agora, mas pensa um pouco nisso. Você é uma mulher bíblica? No sentido da palavra. As pessoas às vezes falam que a mulher de Provérbios é a Mulher Maravilha. Mas você está lá é porque é possível. Não é? Você tem sido uma esposa bíblica? Consegue se encaixar no teu papel, no plano de Deus?
Então, medite um pouco sobre as suas atitudes no casamento. Peça a Deus que te ajude a se submeter ao seu marido com amor e alegria, entendendo o plano espiritual. Isso não vai fazer de você menos mulher, pelo contrário, vai fazer você mais. Isso não vai fazer de você uma prisioneira do seu marido, pelo contrário, vai te dar mais liberdade. E às vezes você vai ter que até ensinar ele como é que isso funciona. Vai precisar ensinar para ele. Quando a mulher se encaixa no papel que Deus definiu para ela, pode acreditar, irmã, você vai se sentir muito mais realizada em Deus e até consigo mesmo. Porque nós estamos no lugar certo, fazendo a coisa certa, como Deus trabalhou para nós. Amém? Domingo que vem falamos dos homens. Vamos ver o que Deus nos reserva, né, Paulo Júnior? Tá a fim de casar? Vamos ficar de pé. Cuidado, hein? Vamos ficar de pé, queridos, para a gente orar. Senhor, muito obrigado por esta manhã. Quando nós pregamos a Tua palavra, Deus, como homem pecador, muitas vezes a gente pisa em lugares que não devia pisar ou fala de uma forma como não deveria, mas eu peço ao Senhor, em nome de Jesus, que o Teu Espírito corrija essas distorções e aplique aquilo que é essencial no coração da Tua igreja. Nós oramos agradecidos por tudo que o Senhor fez entre nós aqui hoje, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe.